produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, direto do estúdio Vito Gianotti. Entra agora no ar o programa Em Movimento. Olá, boa noite. São 18 horas desta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, esse espaço em que discutimos os principais fatos que mexem com a vida dos trabalhadores. E esse é um programa que, para ficar melhor, depende da sua participação. Utilize o campo de comentários e dê a sua opinião. Agora, outro recado importante. Curta a nossa página no Facebook e habilite as notificações para você ficar por dentro de nossas postagens. E agora, nós vamos conferir a pauta do programa de hoje. Nós vamos hoje discutir e debater um assunto que está em voga aí a semana, que é o desmatamento da Amazônia e a atuação do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para isso, nós teremos a honra de receber o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão. Bem, mas antes de falarmos com o Ricardo Galvão, vamos tratar das notícias da categoria. Hoje é dia de assembleias importantes para os metalúrgicos. Para abordar isso, vamos chamar ao vivo o nosso repórter Lucas Martins. Lucas, aonde você está e o que você nos conta? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que estão assistindo o programa Em Movimento. Eu falo direto aqui do Salão de Assembleias do Sindicato dos Químicos, aqui de São José dos Campos. Como você bem disse, Rodrigo, hoje foi um dia de assembleias. Você pode ver aqui, a terceira e última assembleia do dia está ocorrendo agora nesse momento, e essas assembleias tiveram um motivo: escolher os delegados que vão representar o sindicato no 4º Congresso da CSP com Lutas. Essa, como eu disse, está sendo a terceira assembleia, e houve outras duas, né? E na parte da manhã e na parte da tarde. Isso foi muito bom, muito bacana, porque aumentou o número de metalúrgicos participantes. Já são mais de 240 metalúrgicos inscritos que participaram, vieram dar seu voto, responderam à convocação do sindicato. Além de decidir sobre a delegação que vai até o Congresso da Conlutas, as assembleias de hoje também serviram para a gente conhecer o que será defendido também pelo sindicato no Congresso, as resoluções que o sindicato também vai apresentar no Congresso da Conlutas. Ao todo, o sindicato tem direito a 45 delegados, mas também pode levar um número ilimitado de observadores. Esse número ainda não foi fechado, a gente vai descobrir no final dessa assembleia de agora. O pessoal que vai como delegado vai poder votar no Congresso. E por que isso é importante? É no Congresso que a Conlutas define o rumo que ela vai tomar na luta no próximo período. Estamos vivendo aí um governo do Bolsonaro, um governo que vem atacando os trabalhadores, e é necessário que os trabalhadores se organizem. Então a Conlutas vai decidir nesse Congresso as próximas estratégias de luta. O Congresso vai acontecer na cidade de Vinhedo, aqui mesmo no estado de São Paulo, entre os dias 3 e 6 de outubro. Agora, para continuar o nosso programa aqui, Rodrigo, eu vou chamar o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Almeida, que vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre a importância do dia de hoje. É isso aí, é o Lucas Martins, que está ao vivo ali do Sindicato dos Químicos, agora com Renato Almeida. Rodrigo. Muito bem, Rodrigo. Eu estou aqui com o Renato. Vou pedir para ele primeiro resumir, né, Renato? Pode olhar aqui para o nosso celular, para a câmera. Como é que foi o dia de hoje, a importância do metalúrgico ter respondido a esse chamado do sindicato e participado da Assembleia para decidir quais serão os delegados, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os internautas que estão nesse momento assistindo o programa.
Hoje foi um dia muito importante aqui para o nosso sindicato, para a nossa central, né? Porque foi o dia das assembleias, né? É a terceira assembleia agora que nós estamos finalizando neste momento, e a casa cheia, uma representação muito forte dos metalúrgicos aqui da nossa região, para estar discutindo o que o sindicato está pensando, as teses e as resoluções que a gente vai estar levando para estar debatendo na central. Então foi muito importante os metalúrgicos compreenderem e estarem votando também na delegação. Vai ser uma delegação muito forte, né? Que os metalúrgicos aqui de São José dos Campos vão estar levando lá para o Congresso em Vinhedo. Então hoje é um dia muito importante, saímos satisfeitos até o momento e a categoria respondeu ao chamado da direção do sindicato e também da nossa central. Certo. Renato, o Sindicato dos Metalúrgicos, ele é um sindicato que foi fundamental na construção da Conlutas, né? É um sindicato dos mais importantes aí que compõem a Conlutas. Por que, então, que o sindicato precisa dessa delegação forte no Congresso? O sindicato também vai colocar as suas ideias no Congresso, é isso? As suas ideias em relação ao que deve ser feito, a quais os caminhos da luta. É o papel do sindicato? Sim, exatamente. O Sindicato dos Metalúrgicos foi um dos pioneiros da criação da Conlutas, né? Corajosamente rompemos com a Central Única dos Trabalhadores quando o governo do PT virou governo e a CUT ficou uma correia de transmissão das políticas governistas naquele momento, e foi um sindicato que foi um dos fundadores da Central, e nós vamos levar assim nossas ideias. É um sindicato que tem uma representação de quase 40 mil trabalhadores na base, um setor importante aqui do Vale do Paraíba, e nós vamos estar expondo nossas ideias, né? Ouvimos bastante o que a base está pensando para enfrentar o governo Bolsonaro. Você vê no último período, né, desde janeiro para cá, com esse novo governo, o que está acontecendo, cada vez mais a classe trabalhadora está sendo demitida, um desemprego muito alto, e também o que nós vemos pelo Congresso Nacional são pautas cada vez mais para retirar direitos dos trabalhadores. E no Congresso nós vamos nos armar, vai estar o país inteiro lá, e nós vamos, não tenho dúvida, sair mais forte para enfrentar a conjuntura difícil que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, mas eu tenho certeza, com garra, com determinação, com muita união, nós podemos sair vitoriosos desse processo. Ô Lucas, você me ouve? Ouço sim, Rodrigo. Então, aproveita o Renato aí, daqui a pouco nós teremos aqui o Ricardo Galvão, para falar sobre o INPE, ele que foi demitido justamente por apresentar os dados que atestam esse aumento incrível no desmatamento na Amazônia. O que o Renato pensa? Pergunte a ele o que ele pensa um pouco desse momento do país, em que todos estão ali de olho na Amazônia e esse governo atuando aí, tentando limitar os dados que informam o povo brasileiro desse desastre que é o desmatamento dessa riqueza que é a Amazônia. Muito bem. Renato, o Rodrigo agradeceu aqui, né, a sua presença e também já lançou um novo assunto. Na sequência do nosso programa, a gente vai ter o doutor Ricardo Galvão, que foi exonerado por Bolsonaro, né, e por ter feito um trabalho, por ter defendido o INPE, e a gente está num momento de ataque à Amazônia, né, já são mais de 16 dias de queimadas. A nossa pergunta para você, Renato, como você avalia esse momento? Quais são os caminhos que a população também podem exigir do governo? Há uma situação catastrófica na Amazônia? Sim, primeiro que nós somos totalmente solidários ao Ricardo Galvão, né, que é um cientista renomado, estava à altura do INPE, né, que é um instituto de ponta do nosso país, né, que vem enfrentando um governo que, na nossa opinião, é um perverso. Bolsonaro é um perverso, né, com políticas totalmente estrambólicas e que está levando esse país à maior crise institucional da nova república. Essa é a nossa opinião. Nós estamos vendo agora recentemente o que está acontecendo na Amazônia, isso é um absurdo, né? Mais de 16 dias a floresta está pegando fogo e o governo, de forma totalmente irresponsável, está culpando ONGs, então é um absurdo completo. O sindicato vai se somar às manifestações que estão chamadas no país inteiro em defesa da Amazônia, né, porque nós sabemos se de fato destruir toda a floresta, para onde vai levar esse país. Nós vimos agora recentemente o que aconteceu em São Paulo. São Paulo ficou escuras, fruto das queimadas que aconteceu no norte do país. Então, nesse momento, não tem saída para a classe trabalhadora, para a população aqui do Brasil inteiro, a não ser sair nas ruas para protestar e defesa da Amazônia. Tá certo, Rodrigo. Aqui o Renato, eu continuo com o Renato aqui. Você tem mais alguma pergunta, Rodrigo, aqui para o Renato, aproveitar a presença dele? Ouvimos aí ele agora a respeito da Amazônia
e estou aqui todo ouvido, Rodrigo. Não, Lucas, só mesmo te agradecer e também ao Renato. Nós vamos daqui a pouquinho entrevistar o Ricardo Galvão e o pessoal quer, aqui a nossa audiência está aqui ansiosa por esse momento. Agradecer então aí ao Renato e vimos aí então esse informe, assembleia importante, é isso então, metalúrgicos em preparativo para o 4º Congresso da CSP com Lutas, é isso? É isso aí, Rodrigo. Agradeço então aqui o Renato. Obrigado, Renato, mais uma vez aí está contribuindo no nosso programa. E, Rodrigo, mais informações, né? Aí, os números finais aí, o trabalhador, o metalúrgico, vai poder conferir no nosso site, no jornal da nossa categoria, né? Sobre o Congresso e também sobre essa delegação, sobre essa forte delegação que os metalúrgicos vão enviar ao 4º Congresso Nacional da CSP com Lutas. Obrigado, Lucas Martins. Volte ao estúdio. Obrigado. E um recadinho importante. Nesse sábado tem Futebol Society no Espaço Golaço, ali ao lado da Coop Morumbi. São as 8ª de final e o campeonato, promovido pelo sindicato, vai afunilando. Então fica a dica. Sábado tem futebol e no próximo programa nós vamos apresentar os resultados que também vão estar em nosso site. O site do sindicato é o www.sindimetalsjc.org.br. Está aqui embaixo, é sindimetalsjc.org.br. Bem, e o desmatamento da Amazônia é assunto em todo o mundo. Nas redes sociais, o tema está no topo, entre os mais comentados, inclusive com a divulgação pela NASA de fotos tiradas do espaço mostrando a fumaça dos incêndios. O governo anda contrariado com a revelação do aumento do desmatamento. Nós vamos receber uma figura central desse noticiário, que teve um embate duríssimo com Jair Bolsonaro. Eu estou mencionando o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, demitido justamente por conta dessa ação do governo no sentido de tentar esconder o desmatamento da Amazônia. Nós vamos falar com o Ricardo Galvão depois de um rápido intervalo. Fique com a gente. As obras da nova sede estão em sua reta final. Em breve, os metalúrgicos terão uma nova casa. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os associados. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time. Fique sócio do nosso sindicato. E como anunciado, nós recebemos agora em nosso estúdio o professor titular da USP, Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um servidor público extremamente comprometido com o país e com a ciência, que acabou sendo exonerado pelo governo Bolsonaro diante de números que alertam o país para o crescimento do desmatamento da Amazônia. Boa noite, doutor Galvão, seja bem-vindo. Boa noite. É uma satisfação estar com vocês. Para que a gente possa iniciar essa entrevista e o pessoal que está assistindo entender o contexto, vamos exibir um vídeo feito pela nossa produção. Pode rodar. Com 71 anos de idade e 48 de serviço público, o engenheiro e físico Ricardo Galvão foi exonerado do cargo de presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em meio às falas do presidente da República, Jair Bolsonaro, que contestou números apresentados pelo Instituto em relação ao desmatamento na Amazônia. De acordo com o sistema de monitoramento do Instituto, o desmatamento na Amazônia em junho cresceu 88% em relação ao mesmo mês do ano passado, atingindo 920 km². O sistema identifica, praticamente em tempo real, por meio da análise de imagens por satélite, as áreas de corte da floresta. Contrariando a divulgação dos números que revelam o aumento no desmatamento da Amazônia, o presidente Bolsonaro fez duras críticas ao INPE e ao então presidente Ricardo Galvão, durante café da manhã com jornalistas estrangeiros no dia 19 de julho. A questão do INPE, eu tenho a convicção que os dados são mentirosos, e nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso. E ponto final nessa questão, afirmou o presidente. Mandei ver quem está à frente do INPE. Até parece que está a serviço de alguma ONG, o que é muito comum.
Ricardo Galvão não se intimidou e, em defesa da ciência, respondeu duramente às palavras do presidente. A minha primeira reação sobre essa entrevista coletiva do presidente Bolsonaro foi de uma surpresa enorme e grande indignação. Ele tem um comportamento como se estivesse falando em botequim, e eu quero estressar isso numa conversa de botequim. E isso me assustou muito. Para Galvão, Bolsonaro não se comportou da maneira em que o presidente deveria se comportar. Ele fez acusações indevidas a pessoas do mais alto nível da ciência brasileira, não estou dizendo só eu, mas muitas outras pessoas, até no final da entrevista eu mencionei, que ele diz que nenhum dos ministros de ciência e tecnologia anteriores ao seu governo fazia uma diferenciação entre gravidez e lei da gravidade. Isso é uma piada de um garoto de 14 anos, que não cabe a um presidente da República fazer. Galvão também ressaltou a importância dos dados obtidos pelo INPE. Sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meados da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitada mundialmente. E preferiu não comentar as ofensas pessoais proferidas por Bolsonaro. Mas eu não vou tomar isso pessoalmente porque eu acho, honestamente, que isso faz parte de um esquema que já estava sendo formado para me queimar. No dia 2 de agosto, após reunião com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, Galvão anunciou que o governo havia decidido por sua demissão. Doutor Galvão, como nós vimos, o senhor travou aí um duro embate com o presidente Bolsonaro e em algumas entrevistas que eu vi do senhor, o senhor até mencionou que não se arrependia porque o que estava em jogo era a defesa da ciência. É isso mesmo? Está correto, sim. O meu embate com o presidente Bolsonaro, eu reconheço que é bastante duro, eu usei palavras contundentes, mas não fiz aquilo por pura emoção. Eu fiz aquilo porque chegamos a um ponto que eu entendi que era muito importante marcar a posição, não somente em defesa do INPE, mas também em defesa da ciência brasileira. E o senhor esteve depois reunido, né, com o ministro Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, e nesse encontro em Brasília se consumou esse anúncio, né, da sua exoneração. O que o senhor tem a dizer sobre a atuação do ministro Marcos Pontes? Ele que também foi o primeiro astronauta brasileiro, né, da história, e o senhor tem algum ressentimento com relação à atuação dele nesse caso? Nesse ponto é um pouco mais complexa a resposta. Quando o ministro Marcos Pontes foi indicado para o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, despertou uma certa esperança na comunidade científica brasileira. Porque, obviamente, ele tem um preparo básico para exercer o cargo, é engenheiro formado pelo ITA, além de oficial de aeronáutica, e teve um treinamento, eu creio, até de 7 anos na NASA. Então, uma pessoa que tem toda a competência para entender a ciência e trabalhar para o seu desenvolvimento. No entanto, o que nós vimos no Ministério, e aí a preocupação é mais de caráter organizacional, quando ele entrou no Ministério, tudo foi modificado. Muita gente foi modificada, muita gente entrou, e claramente no Ministério, o que me deixou aborrecido, houve erros de comunicação interna até do Ministério. Porque desde janeiro desse ano eu tenho alertado o governo que esse embate com o Ministério do Meio Ambiente ia levar a uma situação muito prejudicial para o país. Fui, inclusive, ao Ministério algumas vezes para explicar o que estava acontecendo. Fui até bem recebido por um dos secretários, Marcelo Morales, colega meu da academia. No entanto, nada funcionou dentro do Ministério. Eu já mencionei várias vezes que no passado também tivemos embate desse tipo. No próprio governo Lula, por acusação do governador Blairo Maggi,
O INPE também foi acusado de ter dados mentirosos a serviços de órgãos que eles não quis identificar. Mas a atuação na época era quem estava no comando do Ministério de Meio Ambiente era a Marina Silva, a nossa paladina da defesa do meio ambiente. Ela chamou, o presidente Lula chamou no Palácio Presidencial, foi o diretor do INPE, a ministra Marina Silva, o governador Blairo Maggi, e discutiram lá internamente o que fazer. Inclusive foi determinado que fosse feito um sobrevoo sobre a área que o INPE estava indicando como desmatada, que colocou o governador Blairo Maggi completamente em descrédito. Eu pergunto por que o governo não fez isso desta vez e por que desde o começo do ano o ministro Ricardo Salles tem atacado os dados do INPE, propondo contratar uma empresa para substituir um trabalho que é muito bem feito em uma instituição que tem grande prestígio internacional. Doutor Galvão, isso que o senhor agora acabou de mencionar, é bom que a gente esclareça quem nos assiste. O ministro Ricardo Salles, ele anunciou recentemente uma parceria com uma empresa privada para fazer uma medição alternativa à do INPE, não é isso que ele propôs? E alegando aí, né, desde o começo desse embate que nós temos acompanhado, o presidente e o seu círculo têm tentado deslegitimar um trabalho de competência extremada, de excelência, que o INPE, né, realiza há tantas décadas. E, nesse sentido, o que o senhor acha dessa iniciativa do ministro Ricardo Salles de tentar colocar uma empresa privada, isso ao que parece sem nenhuma licitação ou algo do tipo, para fazer esse trabalho que o INPE já faz com tanta maestria? Esse é um outro ponto muito interessante, porque essa tentativa de substituir os alertas feitos pelo INPE pelo trabalho de uma empresa privada já houve também no governo passado. No governo, quando era o ministro Sarney, ainda no meio ambiente, houve uma tentativa desse tipo para o IBAMA. E foi curioso, porque na época o Ministério Público entrou com uma ação contra o Ministério do Meio Ambiente e até o INPE foi consultado e nós mostramos que a maior parte do que eles queriam fazer poderia ser feita pelo INPE. Bom, essa mesma iniciativa volta com muita força agora com o ministro Ricardo Salles, que todos nós sabemos que é associado aos ruralistas, defensor das empresas privadas, e com argumentos que não se justificam. Há uma entrevista muito bem dada pelo Dr. Gilberto Câmara, que foi um dos diretores do INPE e trabalhou diretamente no desenvolvimento dos sistemas que utilizamos, que ele mostra que há uma confusão muito grande no que o ministro está propondo. Só para dar um exemplo para vocês, eu acho que os nossos metalúrgicos entendem bem. Suponhamos que nós queiramos fazer um sobrevoo sobre aqui São José dos Campos, mesmo com um satélite, para detectar aonde algumas casas foram derrubadas. Para fazer isso, eu não preciso de uma câmera que olhe detalhe de janela. Basta olhar uma câmera que tem uma resolução que permite que veja quais são as casas derrubadas. O que o ministro Ricardo Salles está propondo é que nós tenhamos câmera não só que veja detalhe de janela, mas tamanho de torneira, para ver se as casas foram derrubadas. O que significa isso? Custos muito maiores custos, e não basta ter imagens. Eu quero chamar a atenção que o DETER não é só uma coleção de imagens, é um sistema de análise de desmatamento da Amazônia que a Planet não tem equivalente ao que o INPE tem atualmente. Planet é essa empresa privada a que o ministro tem recorrido e tem anunciado aí esse trabalho, ao que parece já começou algum tipo de trabalho já, de monitoramento, e o DETER é esse sistema que causou essa polêmica toda, né, que ele tem... doutor, você pode explicar para nós o que é o DETER? Como que ele funciona basicamente? Essa é uma pergunta muito importante, é bom que os nossos colegas metalúrgicos entendam. Primeiro que eu quero chamar a atenção para um ponto que talvez a sociedade brasileira não entenda, quando o governo apresenta alguns argumentos falsos. Não é verdade que
a preservação da floresta amazônica seja uma coisa que só interessa a nós e porque outros querem atacar e tirar minérios, etc. A preservação da floresta amazônica é importantíssima, inclusive, para toda a nossa produção agrícola. O regime de chuvas que nós temos aqui no sul, indo até a Argentina, a biodiversidade que nós temos lá, as riquezas que nós temos, tudo isso depende da preservação da floresta amazônica. E é claro que depende também para a humanidade. É um argumento falacioso dizer porque os europeus cortaram, nós vamos cortar. Os europeus cortaram no começo da civilização. O homem ainda estava imigrando da África para a Europa quando começaram a ser cortadas as florestas. Então, os erros do passado não devem ser continuados. Por que é importante nós termos a floresta amazônica? Porque é um absorvedor de carbono. Evita que gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, cause um aumento da temperatura. E se houver um aumento da temperatura, não se enganem, não vai atingir só europeus, vai atingir a todos nós. Vai atrapalhar nosso país, vai atrapalhar nossa sociedade também. Então, essa é uma luta que o governo todo tem que fazer. Mas agora, voltando a essa questão do DETER. O INPE tem, desde 1988, o melhor sistema que faz análise do desmatamento da Amazônia, chama PRODES. Todo final de ano, o INPE publica os dados oficiais de quanto foi desmatado da Amazônia. Isso tem sido e é muito respeitado no mundo todo. No entanto, quando foi a gestão do presidente Lula, em 2013, se não me engano, houve um aumento muito grande no desmatamento da Amazônia. Foi cerca de 27 mil quilômetros quadrados. E, na época, a ministra do Meio Ambiente, ministra Marina Silva, corretamente disse, olha, não basta nós termos esse sistema PRODES, que diz no final do ano quanto foi desmatado. Nós queremos um sistema que nos permita agir rapidamente para coibir o desmatamento enquanto está ocorrendo. E foi aí que ela nos solicitou desenvolver esse sistema chamado DETER. O que faz esse sistema DETER? Ele dá dados todos os dias dos desmatamentos que estão ocorrendo. E outra incorreção que o governo fez ao acusar o INPE, que nós passamos os dados para a imprensa antes de passar ao IBAMA, isso não é verdade, porque nós não passamos dados. O sistema que nós desenvolvemos, o IBAMA tem acesso direto ao nosso banco de dados. Não temos que passar nada, eles acessam e têm os dados imediatamente. E, além disso, nós temos também que publicar os dados abertos na nossa página, porque somos obrigados pela lei de acesso à informação. No passado, nós tínhamos, até novembro do ano passado, tínhamos assinado um acordo com o IBAMA, no qual nós esperávamos 5 dias antes de deixar os dados disponíveis na nossa página. Por que fazíamos isso? Por solicitação do próprio IBAMA, porque eles tinham um argumento correto, que se os desmatadores também têm acesso ao nosso banco de dados, eles sabem que foram detectados. Então, o IBAMA queria ter um prazo para atuar. E com esse acordo assinado, nós tínhamos a motivação legal para não disponibilizar imediatamente os dados. No entanto, esse acordo, a sua validade encerrou em novembro do ano passado e esse governo que entrou não quis renová-lo, não procurou o INPE para renová-lo. E agora nos acusam de colocar os dados disponíveis na nossa página. O fazemos porque o INPE simplesmente cumpre a lei. Então, esse DETER, esse sistema que é mais recente, né, do que o PRODES, que é anual, ele então, se eu não me engano, doutor, ele então tem dados quase em tempo real. Ele consegue observar ali o que eu li sobre isso, a partir de um campo de futebol ali, algo parecido com isso, se é uma região desmatada, já consegue detectar e é um ponto ali que o governo, é um alerta que serve para o governo tomar uma providência. Exatamente. O que nós fazemos, e aí outra confusão que infelizmente o presidente da República não entendeu, que nosso sistema DETER, ele associa a cada alerta uma área.
uma área provável de desmatamento. Por que nós fazemos isso? Porque são muitos alertas. Em janeiro tivemos da ordem de 1.300 alertas, agora em julho parece 1.800 alertas. E é claro que o IBAMA não tem gente para ir a todos os lugares onde foi detectado início de desmatamento. Então ele tem que priorizar as suas ações. Por isso, a cada alerta nós associamos a área provável que está sendo desmatada. O que irritou muito o presidente é que a imprensa, acessando os nossos dados, fez uma comparação com quanto foi desmatado em junho desse ano com junho do ano passado. Aliás, vocês citaram na reportagem de vocês 88%. Nisso o governo está certo, não foi 88% de aumento de desmatamento, porque não cabe em alerta dizer que aumentou tanto, porque em junho do ano passado poderíamos ter tido chuva ou qualquer coisa desse tipo, né? Então o INPE sempre coloca que para fazer comparativos é necessário fazer pelo menos uma média de 4 meses a mais, certo? Agora, esse erro da imprensa não foi do INPE e não se justificou a resposta tão violenta do presidente da República, inclusive me acusando de estar a serviço de uma ONG do exterior. Inclusive o presidente, é bom que o senhor esclareça, porque então não caberia na visão científica comparar então apenas um mês com o outro, né? Não, tem que ser um período maior. É bom para a gente esclarecer também esse ponto. Mas o presidente tem falado de forma agressiva e usou um termo que é psicose ambiental, mais de alguma vez dizendo sobre os exageros que existem naqueles que defendem o meio ambiente. O senhor concorda com o presidente nessa avaliação? Não concordo. É claro que existem, isso nós sabemos em todos os países do mundo, que existem ambientalistas, pessoas que defendem o meio ambiente de uma forma até romântica, sem usar dados científicos concretos, né? Mas isso certamente não é o caso mais do Brasil e dos ambientalistas. As pessoas que defendem a preservação da Amazônia, que apontam o problema que nós teremos se cortarmos 5% a mais da Amazônia, são cientistas de alto nível, que sabem o que está falando, tudo é feito com modelagem matemática muito bem feita, profunda, com base científica. Então, o presidente usar esses argumentos é porque, naturalmente, ele tem uma noção muito superficial do assunto, né? E reage mais ao que se vê nas redes sociais do que reagir ao que está escrito em trabalhos científicos de peso. Doutor, e como que foi a solidariedade que o senhor recebeu e também o INPE diante desse cenário de ataques muito duros do presidente? Olha, essa foi uma pergunta muito importante, porque houve uma reação que eu nunca esperava que houvesse igual, né? Desse episódio todo, uma coisa eu tenho certeza, o INPE sai muito fortalecido, a ciência brasileira sai muito fortalecida e não vai ser fácil nenhum governo atacar o INPE, nem vai ser fácil o governo tentar opor restrições à divulgação de dados pelo INPE. Acabei de receber hoje uma mensagem da Sociedade Europeia de Física. Querem fazer um movimento grande na Europa em defesa da Amazônia, em defesa da ciência feita pelo INPE. Mesmo em São José dos Campos, é curioso, o outro sindicato, o Sindicato de Ciência e Tecnologia, questão de 3 meses ou 4 meses, fez uma enquete na Avenida dos Astronautas, na entrada de São José dos Campos, sobre quantas pessoas sabiam o que fazia o INPE. Deu alguma coisa entre 1 e 2 pessoas em 10 que sabiam o que fazia o INPE. Não é mais assim. Depois desse embate, o Brasil todo sabe o que o INPE faz e conhece a importância do INPE. É isso. Temos até algumas imagens, depois vamos passar aí, da manifestação lá, do ato de apoio também ao senhor, que os sindicalistas lá e servidores do INPE fizeram também, inclusive no dia em que foi anunciada a sua demissão pelo ministro Marcos Pontes. Doutor,
Com relação aí ao contexto nacional, o senhor como professor reassumiu a cadeira na USP recentemente, né? Semana passada, tem visto aí essas iniciativas do governo e também, inclusive com esses cortes aí, a situação fiscal do país, ela está muito penosa, um corte grande na educação e também atingindo bolsas de estudos. O próprio CNPq anunciou semana passada a suspensão de 4.500 bolsas de estudo. E se novos recursos, novos aportes não forem realizados, em outubro, 84 mil pesquisadores podem perder as suas bolsas, são dados que estão na imprensa essa semana. Que o senhor, como cientista, pesquisador, renomado aí no Brasil e fora do país, observa a situação da educação e da ciência em nosso país? Há uma grande preocupação, né? Vamos dar uma visão mais global e não focar simplesmente somente nesse governo. Nós todos reconhecemos que desde a metade do governo da presidente Dilma Rousseff, a situação econômica no Brasil tem piorado. Isso é um dado incontestável, né? E o grande apoio que a ciência brasileira recebeu durante o governo Lula e até no governo Fernando Henrique, não há por que desmerecer o que foi feito antes, infelizmente, após o governo Lula, foi decaindo. O apoio à ciência foi decaindo, não tão rapidamente, mas depois muito fortemente. Isso é muito preocupante, porque nós tivemos, não só por questões econômicas, mas por erros de estratégia, uma diminuição muito grande de recursos. Por exemplo, dá um erro de estratégia para não dizer que eu sou político, só da questão política. Eu considero, por exemplo, o programa que foi feito, Ciência Sem Fronteira, que foi um erro de estratégia, porque nós gastamos 13 bilhões de reais para mandar alunos para o exterior, retirando esses recursos da pesquisa científica de ponta, certo? Isso foi um erro, talvez feito com boa vontade, mas um erro de planejamento. Mas isso continuou e continuou no governo Temer e continua agora. O que é preocupante agora, que eu considero diferente dos dois governos anteriores, até do Temer e da Dilma, é que claramente existe agora no governo um sentimento, uma visão que eu diria obscurantista e um tanto retrógrada com relação à ciência. Isso que nos preocupa muito e preocupa as sociedades, a comunidade científica, né? Parece que os valores da ciência e tecnologia, embora se diga que é muito importante, eles não entram na questão dos planos de governo. Nós tivemos, no Ministério da Educação, né, tivemos experiências muito ruins, com indicação dos ministros, eu posso dizer claramente, inclusive distinto do que aconteceu na ciência e tecnologia. Mas tivemos o governo atual, critica ideologias anteriores, mas agora tem uma ideologia extrema, por outro lado. Certo? E esse posicionamento um contra o outro nunca vai ajudar. Nós estamos numa época de poucos recursos. É claro que o apoio para as universidades tem que ser reestruturado, mas essa ideia de fazer pesquisa científica e educação com base no capital externo, fora do governo, não vai dar bons resultados. Em todos os países do mundo, eu me doutorei nos Estados Unidos, onde passei 4 anos, depois trabalhei vários anos na Europa, independente de governo, seja de direita ou esquerda, o desenvolvimento científico é investimento governamental, não tem nenhuma dúvida. É claro que tem empresas que entram sempre, mas o investimento governamental é essencial. Esperemos que com a recuperação da economia, que há algumas dúvidas sobre isso atualmente, mas que com a recuperação da economia, o governo se conscientize que é extremamente necessário investir mais em ciência e tecnologia e educação de qualidade. Agora uma fala minha, né, sobre o que o professor citou, sobre esse obscurantismo, só mencionando, não sei se o professor concorda, mas outros aspectos porque como foi dito, esse choque entre autoridades e membros da academia ou de institutos, né, renomados, importantes, não acontece pela primeira vez. O que talvez ocorra agora de forma bastante visível é essa agressividade extrema, né? E tem outros casos, né? Atualmente quem está aí também na mira é o presidente da Anvisa.
e também, até um pouco antes, a Fiocruz, que faziam e fazem estudos em relação a tratamentos médicos usando a cannabis, a maconha, e por questão ideológica, o governo tem atacado fortemente esses órgãos do governo. E o próprio IBGE, que faz um trabalho imprescindível dos censos e pesquisas no Brasil, também foi alvo desses ataques. Então, o senhor falou em obscurantismo. O senhor acha que existe uma espécie aí de alguns setores, uma espécie de cruzada contra a ciência e o conhecimento? Essa é uma pergunta também muito relevante sua, e só fazer um parênteses, uma das mensagens de apoio que me comoveu bastante foi de um pesquisador exatamente do IBGE, preocupado com o cerceamento que havia na divulgação de dados, né? É curioso porque essa questão, essa tendência, que eu diria, um movimento que nós não sabemos ainda quantificar quão forte é de obscurantismo, não está só no Brasil. Infelizmente, permeia o mundo todo. Talvez devido ao uso das mídias sociais, em que as notícias são muito imediatistas, muito superficiais, e às vezes as pessoas que têm acesso àquilo acham que conhecem o que não conhecem, esses ataques à ciência têm aumentado muito no mundo todo. No caso do Brasil, infelizmente, adquiriu uma dimensão que nós não esperávamos, né? No governo, é claro que tem setores do governo muito bem qualificados. Eu repito aqui, o próprio ministro Marcos Pontes, o ministro da Defesa, que é um almirante de prestígio e ótima atuação na área científica e tecnológica. Mas existe um círculo em torno do governo, do presidente, que tem essa visão que eu colocaria anticientífica, né? Esse é o problema que me preocupa demasiadamente. Quando o presidente Bolsonaro foi a Washington, eu fiz parte da comitiva do ministro Marcos Pontes. E ao chegar em Washington, um dia anterior, vendo a televisão estava mostrando a recepção que ele deu na embaixada brasileira. Quem está ao seu lado o aconselhando? O senhor Olavo de Carvalho, o exemplo paradigmático de um anticientista. Então, se nós temos uma pessoa desse tipo influenciando o governo, a minha preocupação se torna muito maior, porque não se trata só de pessoas não bem instruídas que estão criticando a ciência, mas pessoas que têm uma atitude forte, né? Atuante, ativista contra a ciência. E isso é muito preocupante. Infelizmente, o presidente da República, em várias de seus discursos, emana isso com bastante claridade. E é notável, né, esse crescimento desse obscurantismo no mundo, tanto é que a gente vê na imprensa as notícias aí daqueles que acreditam e propagam ideias bastante, diria, heterodoxas, como a teoria da Terra plana, por exemplo, que vem na linha muito dessas parcelas que desprestigia a ciência e se opõe à ciência de forma tão grave. Professor, o senhor fez uma palestra, como eu disse anteriormente, na USP, voltou a dar aulas na Universidade de São Paulo e na última sexta-feira o senhor deu uma palestra lá. Temos até algumas fotos para mostrar, Carol, aí do evento, enviadas gentilmente pela assessoria de imprensa da USP, a quem eu agradeço. E nesse evento o senhor foi muito ovacionado, homenageado pela sua atuação corajosa em defesa da ciência no Brasil. E lá, naquele instante, o senhor fez uma pergunta à plateia. Colocou até no slide, né? Uma provocação. O senhor pergunta: estamos caminhando de volta às trevas? E na USP, naquela ocasião, o senhor respondeu a pergunta e agora a nossa audiência gostaria que o senhor mesmo respondesse aquilo que o senhor questionou lá, fez refletir lá atrás. Estamos caminhando de volta às trevas? Deixa eu agradecer primeiro pela oportunidade de responder isso novamente, porque eu fiquei tão emocionado naquela palestra, porque antes eu tinha mencionado exemplos de
cientistas muito amigos meus que sofreram muito a perseguição do regime militar. Então, devido àquela emoção, não consegui chegar até o final. Mas eu quero dizer, não estamos caminhando, não acredito que vamos caminhar para o período das trevas, porque a comunidade acadêmica e científica e o povo brasileiro não se calarão. É isso aí, recado importante. Os cientistas, a comunidade acadêmica e a população não se calarão e nós, então, não iremos de volta às trevas, a opinião do Dr. Galvão. Para encerrar nossa participação aqui, nessa noite de quinta-feira, doutor, queria deixar o microfone aberto, o senhor saudar os metalúrgicos e trabalhadores de outras categorias que acompanham o nosso programa e dizer um pouco do que o senhor espera aí em relação à ciência e tecnologia no país, depois desse todo esse imbróglio, essa contenda que aconteceu. O que o senhor espera para o futuro? Bom, eu sou uma pessoa que sempre fui muito esperançosa, né? Eu acredito que esses embates que nós temos e aparecem muitas vezes, a luta corajosa, aliás, como os metalúrgicos sempre tiveram uma luta corajosa pelo desenvolvimento do país, às vezes os acusam de estar trabalhando só no seu próprio interesse, que não é verdade, porque sempre tiveram uma luta corajosa pelo desenvolvimento do país, traga bons frutos. Nós não podemos recuar frente aos embates. Eu até mencionei claramente na minha palestra da USP, que foi mencionada, que a ciência, o conhecimento científico, não pertence à direita e à esquerda. Pertence ao povo, pertence à sociedade. E nós todos temos que trabalhar juntos, porque não haverá um desenvolvimento sustentável da sociedade, que traga benefício a todos, dos mais humildes aos mais ricos, sem uma tecnologia baseada no conhecimento e no desenvolvimento científico. Eu espero, apesar do meu embate com o governo, eu espero que essa reação enorme que ele está sentindo, reação internacional, que traga um pouco mais de preocupação com as ações que vão tomar no futuro com relação, primeiro, ao nosso ensino, depois a ciência e depois com relação ao meio ambiente. Eu agradeço e espero que todos continuem lutando pelo crescimento do nosso país. Obrigado. Doutor Galvão, muito obrigado pela sua entrevista. E nesse momento queria agradecer a você que nos acompanhou em nosso programa e também a nossa equipe técnica, ao Lucas Martins, a Carolina Guido e também a Gabriela Fani. Obrigado a todos e, mais uma vez, estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais um programa Em Movimento. Boa noite e até lá.